Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco diferente e em vez de eu falar sobre as plantas, eu vou falar sobre os vasos que eu uso aqui no terraço. O comentário que eu mais recebo disparado nos meus vídeos são pessoas perguntando de que material os vasos são feitos, quantos litros, onde eu comprei, o preço e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou abordar essas questões todas, focado principalmente nos vasos grandes que eu tenho por aqui. Eu vou começar explicando então como eu acabei comprando os vasos que estão aqui. Então, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando eu estava reformando o apartamento, a primeira coisa que eu fui procurar foram vasos sob medida. Então você consegue fazer vasos customizados sob medida. Eles são super leves, feitos com fibra de vidro, o acabamento de pintura automotiva. Mas o primeiro orçamento que eu fiz, um vaso de 1 metro por meio metro, dava em torno de R$ 2.500 a R$ 2.700. O que era uma coisa absolutamente inviável, dado o tamanho do espaço que eu tenho aqui, a quantidade de vasos que eu precisaria, ia sair 20, 30 mil reais só em vaso, que para minha realidade é impossível. Então eu comecei a procurar alternativas no mercado e ver o que eu poderia usar aqui, que fosse de plástico ou algum material mais barato, mas que ao mesmo tempo fossem vasos grandes. É isso que eu queria. Eu não queria ter centenas de vasos pequenininhos, eu gostaria de ter alguns vasos âncora, que eu estou chamando aqui, que são os vasos que estão todos no fundo e nas laterais, com dimensões bem grandes. Aí procurando as alternativas, a primeira coisa que eu encontrei foram vasos de concreto, que são relativamente baratos e você consegue fazer sob medida, só que tem um porém, que é o peso. Os vasos são muito pesados e aqui, como eu estou numa laje, eu queria usar os vasos mais leves possível, eu já uso substratos tudo leve, tudo para não fazer peso na laje. Então tive que descartar de imediato os vasos de concreto, porém se você está num lugar térreo, é uma opção. Continuei pesquisando e encontrei uma linha da Vazarte. Vazarte é uma marca brasileira de vasos de polietileno, esses vasos de plástico bem rígido. E aí eu encontrei uma linha chamada Cubo. É uma linha que os vasos são todos quadrados ou retangulares. E eles têm uma série de modelos e os com a maior dimensão são vasos retangulares compridos, que tem 1 metro por meio metro, e um vaso que eles chamam, enfim, acho que é um vaso cubo, de 60 por 60. Então ele é um cubo mesmo de 60 por 60 por 60. 60 de largura, 60 de profundidade e 60 de comprimento. Então eu comecei comprando esses, fiz as medidas aqui e eu, pelas minhas contas, eu conseguiria colocar no fundo aqui, atrás da câmera que está me filmando, 2 vasos de 1 metro, um vaso de 60, e ali na lateral, onde tem a jabuticabeira sabará, eu conseguiria colocar 2 vasos de 60 e 2 vasos de 1 metro. Então, a partir daí, esses foram os primeiros 7 vasos que eu comprei. O único grande porém dessa linha Cubo da Vazarte é que esses vasos com a maior dimensão você não encontra à venda em sites como Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre. Eles têm muito pouca saída, então acaba que o único lugar que você consegue comprar é na loja da própria Vazarte e eles são feitos sob encomenda. Então, entre eu comprar e eu receber, foram ali talvez uns 1 mês, 45 dias, ou talvez até mais, porque eles na época até entraram em contato comigo, que tiveram problema no pigmento e tal, então demorou bastante, e eu tive que pagar o preço cheio ali da marca. São vasos que custam ali por volta de R$500, até mais cada um. Aí feita essa compra inicial de vasos, eu comecei a pesquisar vasos redondos, que são muito mais fáceis de encontrar e também em dimensões bem grandes, e encontrei mais 2 modelos da Vazarte, que são os vasos redondos com a maior dimensão. É o Vazarte modelo Verona, o vaso redondo de 80 centímetros e um de 70 centímetros, que é onde eu coloquei essa jabuticabeira que está aqui ao meu lado, a jabuticabeira que está lá atrás, o pé de limão e o pé de acerola aqui, todas as árvores frutíferas de grande porte. Esses vasos você encontra muito mais fácil em muito mais lugares, e pelo fato de ter mais concorrência, os preços são bem mais baixos. Você encontra em promoção esses vasos entre 300 e 400 reais, talvez vasos de 80 centímetros um pouco mais caro, mas são vasos bem parrudos mesmo, bem grandes. Eu optei por usar esses vasos, primeiro, dada a dimensão aqui do espaço, ficaria estranho vasos pequenininhos, e segundo, porque são vasos que eu posso manter essas plantas por, sei lá, 10 anos tranquilamente. Vasos de perto de 200 litros ali, dá para a jabuticabeira se desenvolver, crescer as raízes e ela ter um porte razoável, compatível com o espaço que eu tenho aqui ao meu redor. Aí, além desses vasos âncora que eu chamei, né, os vasos cubo e dos vasos redondos de grande porte, eu tenho mais 3 vasos grandes aqui, que são
o vaso onde está minha horta, que é um vaso também da Vazarte, que tem 80 por 80, mas é um vaso baixinho. E aí tenho duas jardineiras suspensas. Uma é uma marca chinesa, certamente, uma coisa importada da China, e a outra é da Keter. Esses dois vasos eu montei em vídeos, então eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo eu montando os vasos e falando minhas impressões sobre eles. São vasos grandes também, suspensos com 70 a 80 centímetros de altura e mais ou menos 1 metro por meio metro de profundidade. Então agora eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês de perto cada um dos modelos, para vocês terem uma ideia da dimensão de cada um deles e falar minhas impressões sobre os diversos modelos depois de 1 ano e meio mais ou menos usando. Começando o vídeo então pelo vaso cubo retangular. Esse é o maior vaso que eu tenho aqui, ele tem 1 metro por meio metro de altura, ou seja, ele tem 250 litros. É um vaso que comporta plantas de grande porte, então eu tenho crescendo aqui uma pluméria, uma jasmim-manga, um trialis, que é um arbusto que fica ali com os seus 2 metros de altura. E a grande vantagem desse vaso é que, como o volume de substrato é muito grande, as raízes conseguem colonizar o espaço inteiro e usar toda a água disponível. Então é um vaso que mesmo no verão eu não preciso molhar diariamente, exceto em dias assim de calor extraordinário. E no inverno acaba que eu molho a cada 4 dias, 5 dias. Se chove, eu posso ficar às vezes 1 semana sem molhar. O material dele e de todos os outros vasos que eu vou mostrar aqui é polietileno. É um plástico bem rígido, bem duro. Muitas pessoas perguntam se ele é de concreto, né? Porque ele é cinza, então ele tem um acabamento que imita concreto, mas ao toque aqui ele é liso, ele não tem uma superfície áspera. Se eu tivesse que fazer alguma crítica aqui ao vaso, é o fato de que ele não tem um reforço no meio da parede lateral. Então, como esse vaso é muito grande, ele tem 1 metro, acaba que conforme você vai colocando solo, as paredes laterais vão estufando e se você olhar ele de perfil, ele fica com uma barriga. Aqui vocês não vão ver, porque tem muita planta cobrindo, mas olhando aqui na lateral de onde eu tô, é possível perceber que ele tem um leve desvio aqui. Isso poderia ser resolvido talvez com um reforço plástico cruzando o vaso aqui na transversal, mas é só uma sugestão e isso é puramente estético. Eu acho que isso não afeta em nada a vida útil do vaso. Um vaso desses eu imagino que deve durar 20 anos tranquilamente. Seguindo então para o próximo modelo também da Vazarte, esse é o vaso cubo de 80 por 80. Eu não sei qual é a altura dele, mas eu vou procurar e coloco na tela. Eu imagino que seja entre 30 e 40 centímetros de altura. Esse vaso eu uso para cultivar a horta aqui, então ele está forrado de temperos. Eu tenho salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho. Para essa finalidade ele serve muito bem. Qual é o meu problema com esse vaso? Como a profundidade dele é bem pouca, é o inverso do vaso anterior. Esse vaso ele seca muito rápido, essas plantas todas têm as raízes super agressivas, então às vezes mesmo em dias que não está muito sol, só o fato de ventar muito é suficiente para o solo ficar completamente seco, então tem que molhar de manhã, às vezes quando chega o final da tarde as plantas estão todas já murchas, eu preciso molhar novamente. Em retrospecto, eu não compraria esse vaso novamente, porém ele já está aqui, vou continuar usando para sempre, provavelmente. Mas é isso. Talvez se você fosse plantar plantas menos vigorosas ou com raízes mais superficiais, funcionaria bem. Para a horta, tenho ali minhas dúvidas. Mas é isso, vamos lá para o próximo modelo. E o terceiro e último modelo da linha Cubo que eu tenho é esse aqui. É um vaso de 60 por 60 por 60, então esse de fato é um cubo mesmo. Ele tem 216 litros e também é um vaso grande, comporta árvores aqui. Eu tenho plantada aqui uma jasmim-manga com agapanthus na base. São plantas com a raiz bem vigorosa, o agapanthus principalmente, tem raízes super grossas, densas, então elas vão quase até o fundo do vaso. Eu já tive aqui uma mandevilla também gigante, que eu vou colocar uma foto na tela, mas que estava mais alta do que o muro aqui, mas ela acabou quebrando num vendaval, quebrando a base e eu perdi a planta. Então, nesse vaso eu tenho a jasmim-manga, ali atrás eu tenho a grumichama e aqui à minha esquerda eu tenho a jabuticabeira sabará. Então é um vaso que comporta árvores de grande porte. Eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Então vocês vendo aqui de cima, é um vaso bem grande. Eu tenho mangelônia, a verbena, os agapanthus e a pluméria todas crescendo aqui. Um espaço bem razoável.
E ali no fundo também é mais um vaso desses que eu tenho, no caso crescendo uma grumichama, que tá, deixa eu mostrar para vocês aqui, super grande ali, deve estar com, sei lá, mais de 2 metros de altura, crescendo super vigorosa. Então, para plantar uma árvore sozinha é o vaso ideal. Indo agora então para os vasos redondos, esses vasos também são da Vasart, da linha Verona. Eu tenho dois modelos aqui. Esse é o maior, é um vaso de 80 centímetros por 62 centímetros de altura. Ele deve ter 190 litros, eu não sei de cabeça, mas eu vou colocar as especificações na tela. Mas é um vaso bem grande, esse aqui sempre tem promoção na Amazon, você consegue comprar ele por entre 400 e 500 reais, que para mim é um preço bom para um vaso dessa proporção. De longe não dá para ver, depois eu mostro de perto, mas cabe bastante planta aqui na base da jabuticabeira e também tem muito espaço para a jabuticabeira se desenvolver. É uma planta que pode ficar aqui tranquilamente uma década e possivelmente não ter ocupado o vaso completo. Vou mostrar de perto para vocês olharem. Então aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho, eu tenho à esquerda uma dália, que deve ter ali seus 40 a 50 centímetros de largura, um gerânio super vigoroso. Tenho essas vincas plantadas na base, que estão crescendo, e a jabuticabeira aqui. A jabuticabeira também está bem grande, está judiada por causa do vento todo, mas vocês podem ver, cabe bastante coisa nesse vaso. E o outro modelo, também da linha Verona da Vasart que eu tenho, é esse que é o Verona de 70 centímetros por 52 de altura. Então ele é um pouco menor do que o outro tem 80 por 60, esse tem 70 por 52. Nele eu tenho plantada a acerola e aqui atrás o limoeiro. É um vaso também bem grande, eu não sei dizer quantos litros comporta nele, não sei se eu vou achar essa informação no site da Vasart, mas certamente mais do que 150 litros eu diria. Visualmente ele é bem parecido com um vaso de 80, mas engana. Um pouquinho de diferença no diâmetro e na altura fazem muita diferença no volume final. Então esse vaso aqui eu diria que cabe quase 2 sacos de terra a menos do que o vaso grande. Então o vaso grande comporta 2 sacos de substrato, né? Ou seja, uns 80 litros mais do que esses vasos aqui. Mas ainda assim, essa acerola aqui, uma árvore super gigante aqui, está crescendo, já tenho ela plantada faz alguns meses e eu acredito que ela pode viver aqui mais um bom tempo. E aqui só mostrando rapidamente as jardineiras suspensas que eu comentei que eu tenho. Então eu tenho essa, que é um modelo meio chinês ali, sem uma marca definida, que deve ter uns 90 por 50 e 70 e poucos de altura. É bem razoável, funciona super bem e ela tem rodinhas aqui, vocês podem ver. Então eu consigo movimentar ela para qualquer lugar. E aqui atrás eu tenho o modelo da Keter, esse é maior ainda, tem 1,14 por 50 e poucos. É uma jardineira também super grande e auto-irrigável. Ela tem um reservatório de água no fundo, que as raízes chegando lá puxam a água e você consegue ficar alguns dias ali sem regar. São vasos mais caros. Essa aqui eu paguei acho que uns 700 reais. E essa aqui talvez uns 500 e poucos reais. Ambas, vira e mexe, tem promoção. Essa aqui eu já vi por menos de 500. E essa aqui é um pouco mais difícil. Eu nunca achei por um preço mais barato do que eu paguei. Mostrei então para vocês todos os vasos grandes que eu tenho aqui no terraço. Se você está pensando em plantar plantas de grande porte, minha sugestão é sempre usar o maior vaso possível que caiba no seu espaço e no seu orçamento, obviamente. Os vasos grandes ajudam tanto na retenção de água, no desenvolvimento da raiz da planta e na insolação. Um vaso pequeno, quando bate sol, esquenta muito, enquanto um vaso grande, simplesmente pelo fato dele ser muito, de ter as dimensões maiores, acaba que a raiz fica mais insolada, o meio do vaso acaba nunca ficando tão quente, enquanto no vaso pequeno o meio às vezes fica 30, 40 graus quando bate o sol direto. Eu espero com esse vídeo ter respondido todas as suas dúvidas, mas se sobraram dúvidas adicionais ou se tem alguma coisa que eu não abordei aqui e você está curioso, pode mandar o questionamento ali nos comentários aqui do YouTube e eu vou respondendo. Esse vídeo é um pouco diferente do que tradicionalmente eu posto aqui no canal. Geralmente o meu foco aqui é mais nas plantas, então falo sobre o cultivo de plantas em vasos, principalmente de frutíferas e nativas, mas eu também falo sobre adubação, substrato, controle de pragas e outros assuntos. Se esse conteúdo foi útil para você, eu peço para ajudar o canal dando uma curtida no vídeo, e se você se interessa pelo tema de jardinagem em geral,
pode se inscrever no canal. Eu tento postar vídeos semanalmente e posto atualizações mensalmente aqui do terraço e de como as plantas estão indo, o que está florindo, o que está frutificando e tudo mais. Encerrando o vídeo por aqui e até o próximo. Valeu! Um PS aqui, eu acabei de notar que eu tenho mais um vaso cubo, eu tinha esquecido dele. Ele está aqui no alto com as petúnias pendentes crescendo. É um vaso cubo de 60 por 30, se eu não me engano. É um modelo um pouco mais barato e mais fácil de achar também. Esse você encontra em lojas de jardinagem mais tranquilamente.